Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, esperando entrar um número maior de pessoas para que nós possamos iniciar a nossa live. Nós estamos muito mesmo numa expectativa para fazermos esta live. Então é muito importante que nós vamos tratar hoje aqui nesta nossa live. E eu quero tão somente já agradecer a Deus por ter nos dado este privilégio de abrirmos este canal. O desejo maior de nós abrirmos esse canal, qual é a finalidade deste canal? É treinar o povo de Deus para vencer as suas batalhas. No dia a dia, nós vivemos batalhas tão grandes e, infelizmente, eu digo infelizmente, assim com muita tristeza, já não se ouve mais falar sobre batalhas espirituais. Queridos, o mundo espiritual, ele é tão real quanto o mundo físico que nós vivemos. Você está me vendo através dessa câmera, mas eu não estou vendo vocês. Assim é o mundo espiritual. Ele nos vê, né? Mas vocês não veem ele. É muito interessante que nós compreendamos a existência do mundo espiritual. Há muitas pessoas que lutam, mas não vencem. Por quê? Elas ignoram a operância, a operacionalidade do mundo espiritual. Pensa que é assim mesmo, as coisas acontecem porque tem que acontecer. Meus irmãos, o mundo espiritual, ele se relaciona com o mundo físico. Daqui a pouquinho nós vamos ler uma passagem bíblica que fala justamente sobre isto. E com muito lamento a gente fala que não se é mais ensinado sobre o mundo espiritual. Eu tenho um livro chamado Stargate, onde nós damos assim apenas uma pequena amostra de como o mundo espiritual ele interage com o mundo físico. Há pessoas que não compreendem a existência do mundo espiritual. Por isso, eles são derrotados. E o motivo maior de nós criarmos esse canal é para nós falarmos sobre a existência do mundo espiritual, treinarmos você para vencer suas guerras. E a pior guerra, queridos, é quando ela é interna. As nossas guerras internas, as nossas batalhas internas, que a gente procura vencer as guerras espirituais com as armas carnais. O livro da Bíblia recomenda a palavra de Deus que não é por força e nem por poder, ou seja, pela força do braço, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. Então eu fico muito animado com esta oportunidade de nós falarmos sobre o mundo espiritual. Mas eu já quero ler aqui algo que vai respaldar a minha fala nesta noite, ou nesta tarde, ou nesta manhã. Não sei qual é a hora que você vai
entrar em contato com esta palavra, seja qualquer for o fuso horário, o local ou a geografia que você me ouve, ela tem tanto poder quanto agora, neste momento que eu estou gravando. O livro de Efésios, capítulo 6, o versículo 10, começa assim: Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam todas as armaduras de Deus para que possam permanecer firme contra as estratégias do diabo. O diabo, ele tem estratégias. Ele é um comandante em chefe de um grande agrupamento de espíritos malignos que, quando eles saem do inferno, eles vêm com estratégia, eles vêm com modalidade. Eles são muito organizados. Então, para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Porque nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Às vezes nós queremos vencer as nossas guerras espirituais com a força da boca, do braço, a nossa desenvoltura como pessoa. Portanto, aqui vai agora as armas que nós vamos usar para vencer as nossas guerras espirituais. Portanto, vistam todas as armaduras de Deus para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. O apóstolo Paulo, na sua carta, diz que nós devemos estar preparados para o dia mau. E esse dia mau chega para todos. Uns já passaram, outros estão passando e outros ainda vão passar por esse dia mau ou vão voltar a passar por esse dia mau. E precisamos estar preparados para quando este dia mau chegar. E diz a palavra de Deus que o servo de Deus não teme quando o dia mau chegar. Assim mantenham sua posição colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Como calçados, usem a paz das boas novas, para que estejam inteiramente preparados. Eu vou fazer uma outra live só falando sobre essas armaduras de Deus. Em todas as situações, levantem o escudo da fé para deter as flechas de fogo do maligno. Eu estou usando a nova versão transformadora. Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Eu li até o versículo 17, do 10 ao 17. Uma live como essa, nós precisamos ter a cobertura de Deus para nós falarmos. E para tanto, nós vamos ter uma palavra de oração pedindo a Deus a sua cobertura, pedindo a Deus que Ele venha nos dar toda a cobertura dos seus anjos de guerra. Porque quando a gente faz uma live nesse naipe, nós estamos indo de encontro às beligerâncias do inimigo. Ore comigo também. Pai que estás no céu, Tu que habita nos mais altos céus de glória, e estás vestido de majestade, poder, domínio e força. Obrigado por esta oportunidade em que nós temos de
está em contato com esta pessoa para treiná-lo a vencer as suas guerras. Porque muitas pessoas lutam e não vencem, plantam e não colhem, e não sabem por quê. Nós precisamos nesta hora, Senhor, que o Senhor mande os seus anjos poderosos aqui para esse escritório e para a casa desta pessoa que está entrando em contato conosco através desta live. Nos lava com o teu sangue precioso, blinda a nossa integridade física, moral e espiritual. Não deixa que nós venhamos a sofrer retaliações, Senhor. Guarda a nossa casa, guarda a nossa família, guarda os nossos filhos, tudo que em nós, Senhor, há, seja guardado e protegido por Ti. Coloca o Teu anjo de guerra neste escritório, com espada desembainhada, para nos proteger contra as astutas ciladas do inimigo. Abençoa esse homem, esta mulher, esta moça, este rapaz, que vai assistir esta live. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. E em fé nós já te oramos, em nome do Senhor Jesus. É muito interessante nós compreendermos uma coisa. Nós não podemos lutar sozinhos. Precisamos da ajuda do céu. E eu sei que cada um de vocês que me ouvem neste momento está passando por uma guerra, por uma luta, que não sabe quando começou, por que começou e por que está acontecendo. Este canal, ele vai servir para te dar estas estratégias de Deus. Agora faça um compromisso com você mesmo. Compartilhe. Chame pessoas para se inscrever neste canal, porque é de suma importância. O assunto que nós vamos falar hoje, ele é muito moderno, muito atual. Fala sobre os 2 tipos de tristeza. Como assim, Pastor Vitor? Eu estou sozinho aqui no meu escritório, eu não tenho um diretor. Então, é a primeira live, e você sabe que nós estamos lutando contra as astutas ciladas do inimigo. Possa ser que haja algum tipo de problema nessa transmissão, e é normal. Mas também eu moro na beira quase de uma rua muito movimentada, muito barulho. Então, se você ouvir algum barulho externo, dê o desconto. Eu moro num prédio que não é nada silencioso. Mas, enfim, a simplicidade é o ápice da perfeição. Se eu for procurar esperar ter um estúdio com a acústica perfeita, com os equipamentos perfeitos, a gente nunca vai fazer. Que a gente sempre quer melhorar. A gente é perfeccionista, principalmente eu. Mas a simplicidade é o ápice da perfeição e da sofisticação. A simplicidade é o ápice da sofisticação. Então, dê desconto aí nos possíveis entreveiro que aconteça, tá bom? Então, nós vamos falar sobre 2 tipos de tristeza. Como assim, Pastor Vitor? A palavra grega para salvação é soteria, que é definida como cura, preservação, pureza de mente e libertação. Existem 2 tipos de tristeza. Uma tristeza da parte de Deus e a outra proveniente do mundo. Você vai entender perfeitamente. As pessoas estão acostumadas com pequenos insights de vídeo de 5 minutos
Isto aqui é uma ministração, tá, meus irmãos? Não vá se estranhar se nós passarmos de 1 hora, porque nós vamos navegar em rios profundos. Tem pessoas que vivem a síndrome do 2.0. Quando vai ouvir um áudio, lê em velocidade dupla, não tem paciência. Então essas pessoas, elas dificilmente pairam em frente de um mestre para ser ensinado. Então, bem-vindo a você, parabéns para você que vai ficar conosco até o fim. Então, como eu havia falado, existem 2 tipos de tristeza. Uma tristeza que vem da parte de Deus. Poxa, pastor Vitor, mas a palavra de Deus diz que na sua presença até a tristeza salta de prazer. Pois é, mas nesse contexto aqui, tem uma tristeza que ela vem da parte de Deus e a outra proveniente do mundo. As 2 tristezas, quando elas operam no indivíduo que não está bem com Deus, que ela peca, as 2 classes de pessoas que são atingidas por essas 2 qualidades de tristeza, elas reconhecem que pecaram. Elas dizem, eu pequei. Judas, o discípulo de Jesus, ele também admitiu que pecou. E às vezes a gente admite coisas e faz coisas que não precisa nós falarmos. Nossos gestos denunciam. Muitas vezes nós não precisamos nem falar. O rosto denuncia, as nossas atitudes denunciam o que nós estamos fazendo. Então Judas, ele também admitiu que havia pecado. Quando? Como, pastor Vitor? Quando ele devolveu o dinheiro, ele reconheceu que ele tinha pecado. Mas esta tristeza era uma tristeza originada da culpa e ela era mundana. Porque existe o remorso, que a pessoa até reconhece que ela errou, mas ela não toma uma segunda atitude de arrependimento. Então, remorso é uma coisa e arrependimento é outra coisa. A tristeza ela é originada mundana quando ela traz remorso apenas. O profeta Balaão, ele também admitiu que havia pecado. Mesmo assim, Deus permitiu que ele fosse executado. Porque o arrependimento fora do tempo não adianta, meus irmãos. É no tempo oportuno. Tudo na vida tem um tempo para nós. Já diz o livro de Eclesiastes. Muitas vezes nós sentimos remorso, mas para nós nos arrependermos é um outro século, e aí a vida passou. As coisas passaram, as pessoas passaram. Do que adianta um arrependimento se a pessoa não está mais para ouvir a sua declaração de um pedido de desculpa, de um pedido de perdão? Há muitas pessoas que, ao morrer o pai, a mãe, alguém, o marido, ou a mulher, ou o filho, sei lá quem morre, elas começam a ter remorso por não ter sido um bom filho, por não ter sido uma boa mãe, por não ter sido um bom pai, por não ter sido uma boa esposa, um bom esposo, e assim prossegue. Do que adianta a pessoa chorar à beira de um caixão? As pessoas têm que aproveitar enquanto a pessoa pode ouvir, tá bom? Na maioria das vezes, as 2 tristezas, elas produzem lágrimas, mas não necessariamente. Eu já vi tristezas geradas em Deus sem nenhuma lágrima, como também já vi
tristezas mundanas regada a muita lágrima. Então, lágrima não é uma métrica, não é um referencial. Ah, fulano estava arrependido porque estava acabado em lágrimas. Ah, fulano não se arrependeu porque estava muito sem sentimento. Ninguém pode aquilatar o coração de uma pessoa. Só Deus. Se bem que um arrependimento, normalmente ele é acompanhado de lágrima, mas não vá fazer uma métrica, um referencial e colocar uma balança e pesar a pessoa se ela está arrependida ou não, se ela chorou ou não, tá certo? As lágrimas não definem arrependimento, elas não definem arrependimento. Como eu já falei, apesar de, na maioria das vezes, ela vir acompanhada. Mas as duas, elas começam com remorso. Aí você pode me perguntar, pastor Vitor, mas qual a diferença entre uma e outra? Se eu fosse analisar essas duas tristezas através de dicionário, ou filosofando, ou qualquer outro tipo de argumento, você poderia não entender muita coisa, mas eu vou usar um exemplo aqui. Aliás, 2 exemplos de 2 pessoas. Nós podemos ver 2 tristezas operando em 2 reis. O rei Saul e o rei Davi. Nós vemos exatamente este exemplo desses 2 reis, que todos 2, eles tiveram tristezas. Só que o foco da tristeza de Davi, enquanto rei, ela desembocava em Deus. Você vê que quando ele foi confrontado com o profeta Natã, ele disse: eu pequei, eu errei. O filho pródigo, quando caiu em si, ele disse: pequei contra os céus, pequei contra Deus, pequei contra meu pai. Já não sou digno de ser chamado de filho, mas me trata apenas como dos teus jornaleiros. Não era aquelas pessoas que vendem jornal. Jornaleiro vem da palavra francesa journée, uma jornada, diarista, aquelas pessoas que não têm vínculo empregatício. No final do dia recebe o seu salário e pronto, não tem vínculo. Então o filho, ele é herdeiro, mas aquele filho, ao cair em si que havia pecado, ele não queria nem ser chamado de filho, ele queria ser chamado de diarista, de boia fria. Só que eu ia entrar num assunto aqui, mas iria um pouco mais distante daquilo que nós queremos falar. Veja bem que a tristeza de Davi desembocava em Deus, o foco era Deus. Eu pequei. Nós vemos também que o rei Saul, ele ficou triste, mas essa tristeza desembocava em suas próprias vaidades. Como assim, pastor Vitor? Ele não estava preocupado com Deus. Ele pediu até para Samuel não repreendê-lo na frente dos seus líderes, porque ele não queria que ninguém soubesse do que ele tinha feito. Uma coisa muito horrível aos olhos de Deus. Já Davi nem estava preocupado com ninguém. Ele se preocupou logo com Deus. Eu pequei contra Deus. O foco de Saul era a sua era a sua pessoa, era a sua reputação. O que é que os meus líderes vão pensar do que eu fiz? Queridos, e hoje
nós estamos vendo que muitos dos pseudos grandes líderes de grandes denominações, eles não estão preocupados com o seu relacionamento com Deus. O senhor está julgando, pastor Vitor? Não, não estou julgando. Mas se você vê, a televisão está cheia de escândalo, que descobriram, não é que o cara confessou, é que de uma forma alguém que ficou prejudicado, não é? É o cui bono, quem leva vantagem. Então alguém que perdeu privilégios agora vai se vingar de alguém e vou jogar no ventilador. É assim que os escândalos são mostrados. Não que o cara se arrependeu, porque ele não quer perder o posto. Ele cobrou tanto das pessoas que agora me diz, se as pessoas souberem que eu fiz pior. Então essa tristeza, ela desemboca na sua vaidade. O que é que a minha legião de seguidores vai dizer? O que é que o meu fã-clube vai dizer de mim? Logo eu que cobrei tanto das pessoas, logo eu que exigia que todos andassem nas 4 linhas. E agora, se eles descobrirem que eu pequei, não, por favor, abafa isso, ninguém pode saber. E aí você vê muitas coisas acontecendo com esses pseudos líderes que se escondem atrás da sua posição, da sua cadeira de presidente. O foco da tristeza deles é a sua própria vaidade. O que vão dizer de mim? Eu já cheguei com meu líder e falei, eu fiz assim e fiz assim. Queridos, eu não me importo que o meu Lázaro esteja fedendo, eu quero que ele ressuscite. Sabe, há muitas pessoas que não confessam tentação e ao final eles confessam pecado. Ser tentado não é pecar. Então é melhor você procurar alguém da sua confiança para que você confesse. E a Bíblia diz, na sua carta, o apóstolo João diz, filhinhos, confessai, se vocês pecarem, vocês têm um advogado no céu. E se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda imundícia e injustiça. Prosseguindo a palavra de Deus, diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Mas há pessoas que preferem abafar a deixar que as pessoas conheçam os seus procedimentos. Existe um caso de um pregador que ele era um perseguidor das pessoas que faziam parte do seu ministério. Ele perseguia. A pessoa não podia errar, que ele já jogava no ventilador. Mas um dia descobriram que ele fazia pior. Um desses prejudicados contratou um detetive e descobriu que ele era um exímio frequentador de um motel numa relação extraconjugal. Mas só que este líder, todo mundo conhece, eu vou falar porque foi assunto mundial, Jimmy Swaggart. Ele perseguia, ele era punho de ferro. Mas quando descobriram que ele tinha feito isso,
ele chegou em uma rede mundial de computador e confessou seus pecados. E foi restaurado. Hoje eu ainda o escuto com muito temor de Deus, porque ele tem muito ainda a ensinar. Mas por quê? Ele confessou, ele não se escondeu atrás. É bem verdade que o povo não perdoa. Deus perdoa, mas o povo não perdoa. Então, a Bíblia conta a história de Sansão. Ele julgou Israel por 20 anos. Mas ele tinha dentro dele o bichinho que ele guardava como alguém que assua no lenço os seus ranhos, o seu catarro, e ainda dobra. E guarda no bolso como se fosse um bichinho de estimação. Você conhece assim alguém que assua no lenço e guarda? Pois é. Ele guardava dentro dele um bichinho. Ele não pecava ali no local onde ele julgava, em Israel, porque todo mundo conhecia ele. Mas no momento em que ele saiu da sua geografia, aonde ninguém conhecia quem era ele pecou com a primeira prostituta. E aí depois ele fez a oração suicida: pelo menos esta vez e morra eu com os filisteus. Um dia eu ia para a Inglaterra, para Londres, no ferry boat do Canal da Mancha, de Amsterdã. Eu peguei o transatlântico e eu, no afã de conhecer o transatlântico, ao abrir uma das portas eu caí no inferninho, era numa boate. E ali alguém me puxou pela mão e eu tive como fazer como José. Eu poderia ter cedido todas as tentações, porque a minha esposa estava a milhões de quilômetros de distância. Não sei se dava milhões, mas a muitos quilômetros de distância. Eu estava num navio em alto mar. Não era no alto mar, era no Canal da Mancha. Ninguém me conhecia. Mas aquele que tudo vê estava me vendo. Eu fiz todo o esforço para me soltar daqueles braços que me seguravam. E saí e voltei para o local da onde eu tinha saído para visitar aquele navio. Então, queridos, não adianta as pessoas manterem as aparências. Um dia a casa cai. Então, o foco de Saul, a preocupação não era o seu relacionamento com Deus. O foco de Saul era o que iriam pensar dele. Há líderes que não podem pecar na sua cidade, mas quando chegam numa outra cidade, eu não estou generalizando, mas eu conheço pessoas assim. É igual aquele alcoólatra geográfico. Na sua cidade ele é um advogado respeitado, ele é um profissional liberal respeitado, mas eles são alcoólatras. E quando eles querem encher a cara, eles vão para uma outra cidade e alguns bebem até cair no chão, porque ninguém conhece quem são eles. E existe o pecador geográfico também, que na sua cidade, no seu estado ele é conhecido e ele vai para uma outra geografia para poder pecar. Saul teve uma tristeza que desembocou na sua própria vaidade. A tristeza que provém da vaidade mundana desemboca na sua própria pessoa e no que as pessoas irão pensar sobre o seu mau caráter e a sua má conduta. A tristeza gerada por Deus através do arrependimento genuíno, o foco é Deus. Eu feri o coração de Deus. Eu magoei aquele a quem eu mais amava. Veja bem, os dois têm tristeza, mas um se preocupa com a sua reputação e o outro quer saber o que foi que ele fez. Davi
ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas aí você se pergunta, mas como um homem que tem o coração de Deus peca? Pois é, porque todo mundo entende, todo mundo não. A maioria das pessoas entendem o que é ter um coração segundo o coração de Deus. E eu vou explicar isso numa outra oportunidade. Porque senão não bate. Um homem que Deus não peca. E um homem que tem o coração segundo o coração de Deus vai pecar também não é. Não, então a conta não fecha. Essa hermenêutica não fecha. É uma outra interpretação para esta palavra segundo o coração de Deus. Mas conquanto Davi, ele tinha essa preocupação, tanto é que ele tinha uma outra preocupação: não retires de mim o teu espírito. Então, queridos, a pessoa quando tem o temor de Deus. Havia um homem, eu vou denominar de Joseph. Joseph tinha um irmão em Cristo chamado John. E os dois eram famosos, pregadores famosos. Só que o Joseph começou a entrar por um caminho que não era tão bom assim. E ele foi pego pela justiça. Ele foi pego pela justiça. Ele começou a pregar um outro evangelho, ter uma reputação deplorável, uma reputação que maculava o nome de Deus e do evangelho. E um dia ele caiu na mão da polícia. E ele foi preso, condenado e preso. O John, amigo dele, foi pregar nesta cidade em que o Joseph estava preso. E o Joseph soube que o John estava na cidade, mandou o seu advogado chamá-lo para visitá-lo na cadeia. E ao chegar na cadeia, o John, assim, todo cheio de parcimônia, de misericórdia, disse: "Oh, Joseph, quando foi que você deixou de amar a Deus?" O Joseph olhou para o John e disse: "Não, John, você está enganado. Eu nunca deixei de amar a Deus. Eu só não temia o seu nome." Veja a diferença entre amar a Deus e temer a Deus. Você pode perguntar para qualquer um assassino: "Você ama a Deus?" 99% e 99% vão dizer: "Eu amo a Deus", mas não temem o seu nome, porque o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Aí o John disse: "Mas como? Você amava a Deus e veio parar aqui?" "Pois sim, John, eu continuo amando a Deus do mesmo jeito, só que eu não temia o seu nome." O John ficou cheio de misericórdia pelo Joseph, só que o Joseph caiu na real, assim como o filho pródigo caiu na real. Ele disse: "John, não fiques com pena de mim. Eu dou graças a Deus por esta cadeia, porque se Deus não tivesse me parado, a minha cadeia seria uma cadeia eterna. Eu vou sair desta cadeia. Eu vou pagar pelos meus erros. Deus me parou através desta prisão. Então eu estou alegre porque Deus me parou enquanto há tempo." Entendeu, queridos? Então é bom que nós entendamos o amor de Deus e nos arrependa enquanto é tempo. E a nossa preocupação não seja o que a minha cidade vai dizer, o que meus amigos vão dizer, o que meus liderados vão dizer, o que a minha convenção vai dizer. Eu feri o coração de Deus. Eu feri o coração daquele a quem mais eu amo. Queridos, quando nós formos até a Deus, devemos perder o medo de que o que as pessoas pensarão, de que os nossos pecados nos desqualifiquem diante do nosso fã-clube. O pecado enfeia, o pecado
ele é um verme, ele é um vírus. Quando eu fiz uma das minhas faculdades, eu fiz a faculdade e eu fui fazer um experimento laboratorial. Eu fui ver um vírus no microscópio. É uma obra de arte, é uma coisa linda. Você vê um vírus, ele tem um design, ele tem uma performance. Pois é, mas aquele vírus, no campo de ação dele, ele mutila, ele destrói e ele mata. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, por isso te arrepende enquanto é tempo. Não guarda esse vírus como teu bichinho de estimação, porque ele está te matando. O próprio salmista Davi diz: enquanto eu me calei, os meus ossos enfraqueceram. Isso não é uma alegoria, não é uma metáfora. Pastor Vitor, mas todo mundo que sofre de osteoporose tem pecado encoberto, eu não estou falando isso. Mas no caso de Davi, ele dá a entender que os ossos dele ficaram fracos por causa do pecado. Então, aquele vírus lindo numa tela de um microscópio é lindo de se ver, mas no seu campo de ação, visite um hospital e veja pessoas que ele mutilou e pessoas que eles mataram. Então nós não devemos nos preocupar com o nosso fã-clube e o que os nossos pecados nos desqualifique. Porque a unção, ela te levanta. Mas o que te mantém de pé é o teu caráter. E eu conheço muitas pessoas que estão ainda com os holofotes em cima, mas a esposa está chorando o prejuízo. Ele passa de 1 mês, 2 meses, agenda, congresso, mas a esposa, ele não paga aquele devido tributo que o apóstolo diz que o homem não deva nada à sua esposa. Vocês entenderam, não é? Porque ele tem uma teude e uma anteude. Conheça esta pessoa bem de perto. Queridos, uau! O nosso foco agora deve ser conhecer a Deus na sua intimidade. Quando nós errarmos, Judas, ele também errou. Só que ele foi procurar a pessoa menos indicada, apesar de ser os sacerdotes. Porque é sacerdote que te ouve no gabinete e trata dos teus pecados na mesa do almoço junto com a família. E aí aquela confissão, ela se torna pública porque o pastor tem boca rota, não guarda segredo, não tem a ética da confissão de gabinete, de confessionário. Ele pega os podres dos seus membros e trata com a família na hora do almoço. Mas ainda existe, queridos, homens e mulheres de Deus capazes de te ouvir. O livro de Tiago diz: confesse seus pecados para Deus e sejam perdoados. Pastor Vitor, e se eu pecar contra Deus 70 vezes 7 durante o dia, Deus ele me perdoa? É óbvio, é claro que ele te perdoa. Mas você não é curado, você volta a reincidir. Mas não é só o suficiente? Não, porque senão Tiago não teria feito a segunda parte do verso. Confessai as vossas culpas uns aos outros para ser de o quê? Curado. Porque o vomito, quando você come uma comida que faz mal, não adianta você só tomar um antidigestivo, que muitas vezes não resolve. Você tem que vomitar para que
você expila, jogue para fora, regogite. Quem regogita é serpente, né? Mas você entendeu, né? Você vomite. Eu queria não falar essa palavra muito nojenta, mas, enfim, nós temos que vomitar. Então chegue para alguém da sua confiança e confesse: eu errei. Se for um caso de disciplina, porque nem todo caso é para disciplina, porque eu já disciplinei administrativamente. Eu já salvei um casamento porque eu tive a sabedoria de tratar com o caso. E hoje a pessoa está restaurada, o casamento vai bem, muito obrigado. Nem tudo é para a igreja saber. Nem tudo é para o povo saber. Entendeu, pastor? Você que está me ouvindo. Tenha sabedoria em lidar com as feridas das suas ovelhas. Não exponha o pecado das suas ovelhas na sua mesa. Mas, querido, você que me ouve, se você tem e está se identificando com esta palavra, ainda tem alguém. Eu tenho um mentorado que eu ouço pastores do Brasil inteiro. Eu não botei no outdoor: olha, me procure quando você esteja com problema. Mas se eu for dar evasão a todas as ligações que eu recebo, eu não teria vida própria. Mas pessoas de alto gabarito, assim, que os holofotes estão em cima, têm me procurado para confessar. E eu tenho os ajudado para a glória de Jesus. Então chegou a hora de você tomar esta atitude, procurar o seu líder, se você faz confiança nele. Procurar alguém da sua confiança e confesse o pecado para Deus e seja perdoado, e confesse os seus pecados uns aos outros para ser de curado. Olha, a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5: portanto, não julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios do coração. E então cada um receba de Deus o louvor. Desígnio do coração. Muitas pessoas acham que ser um falso profeta é profetizar e as coisas não acontecerem. Mas Balaão, as profecias de Balaão todas se cumpriram, mas mesmo assim ele foi considerado como um profeta falso. Por quê, pastor Vitor? A intenção do coração dele. Nós não vamos entrar nesta vibe agora, senão vai desfocar um pouco. Eu vou falar alguma coisa que vai chocar você aqui. Judas, tal qual os outros discípulos de Jesus, também abandonou tudo para seguir a Jesus. Os outros discípulos também abandonaram tudo para seguir a Jesus. Judas também o fez. Judas de Quiriote, chamado Judas Iscariote, que ele não era galileu, ele era da região de Quiriote. No evangelho que escreveu Marcos, no capítulo 10, versículo 28, o apóstolo Pedro fez uma pergunta para Jesus. Ele disse: mestre, eis que nós deixamos tudo para te seguir. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou campo, por amor de mim e do evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, mães e filhos e campos, com perseguição, e no século vindouro a vida eterna. Judas também curou muitas enfermidades. Judas curou doentes. Judas também expulsou demônios. Judas também pregou arrependimento. Mas há uma diferença entre pregar e viver. Muitas vezes as atitudes destoam do discurso. Uma vez veio uma pessoa pregar aqui na minha igreja,
dei uma lição de moral, de relacionamento conjugal, meu irmão, que ó, o queixo ficou lá embaixo. Mas uma das vezes eu indo para Recife, cumpri uma agenda, eu passei por Fortaleza e parei 12 horas na casa deste exímio pregador. Uau, que decepção, não era nada do que ele pregou na minha cidade. Que desgraça. Pessoas que pregam e não vivem o evangelho que pregam. Eu conheço uma carrada deles. É bonito pregar, mas mais bonito é viver o evangelho que prega. Judas curou enfermos, Judas expulsou demônios, Judas pregou arrependimento, mas ele não teve arrependimento, ele teve remorso. Então, queridos, não adianta eu só pregar e não viver. Entenderam? Então, pastor Vitor, qual será a minha motivação correta a partir da minha aliança com Deus? Todos nós temos que ter uma aliança com Deus. Jacó fugiu do seu irmão Esaú, quando ele tomou o direito de primogenitura do seu irmão, e foi lá para as terras de Labão buscar refúgio, se exilar lá. No meio desta caminhada, ele fez uma aliança com Deus. Ele pegou o vidro de azeite que a sua mãe deu, porque um viajante em fuga, certamente, ele iria se ferir, ele iria se machucar, então a mãe deu um vidro de azeite para o seu filho, para que ele pudesse usar nos seus ferimentos. Mas quando o homem se aliança com Deus, ele se esvazia de tudo que é dele. Sabe o que ele fez? Ele pegou aquele vidro de azeite e ungiu uma pedra e disse: este lugar é o lugar onde eu vou me aliançar com Deus. Ele pouco se importou se ele ia se ferir ou não. Queridos, pouco importa o que a tua confissão vai resultar, mas te salva, escapa-te. E Deus, por sua misericórdia, te levantará novamente. Então a minha motivação correta é conhecer a Deus na sua intimidade. Eu já tive muitos desejos nesta vida, de ser um homem rico, milionário. Mas hoje o meu desejo, porque coisas que, queridos, coisas que são, não serão mais. Coisas que eram, não serão mais. E o que é hoje vai ser passado. Mas o que vai permanecer é a tua intimidade com Deus. Então eu não quero... Você não quer mais ser rico, pastor? Quero continuar sendo rico. Mas a minha escolha é ser íntimo de Deus. Saiba escolher. Não adianta você começar bem a sua vida e terminar bem, e terminar mal. Muitas pessoas dizem: eu quero ser Salomão. Eu não quero ser Salomão. Salomão teve uma oportunidade única. Oh, como eu queria ter esta oportunidade de Deus perguntar: pede o que tu queres. Ele começou bem o seu ministério. Ele pediu sabedoria. Aí Deus disse: como você não pediu riqueza, você vai ter, e nem a morte dos seus inimigos, você vai ter isto e mais riqueza. Mas o que adianta o conhecimento sem a sabedoria? E vocês sabem qual foi o fim de Salomão, o filho do rei, que era segundo o coração de Deus. Ele começou bem o seu ministério, mas ele terminou casando com mulheres que não eram da vontade de Deus. Ele terminou os seus dias, ele fez alianças com reis pagãos e trouxe as suas esposas para politicamente. Eita, agora eu mexi na ferida.
Tem obreiros que estão se perdendo, que estão se metendo aonde não é para se meter. Você foi chamado para ser pastor de almas. E você está fazendo alianças com os pagões. E vai acabar oferecendo incenso a Deus estranho, como Salomão fez. Não termine mal os seus dias, comece e termine bem. Não faça como Salomão. E ainda tem gente que quer ser igual a Salomão. Há pessoas que querem ser igual a Davi. Eu não quero ser igual a Salomão, eu não quero ser igual a Davi, porque eu sou melhor que eles. Ah, pastor Vitor, agora o senhor pegou pesado. Porque o senhor é melhor do que o rei Davi. Porque você é melhor do que Abraão. Me mostre o amigo que eu mandei matar para ficar com a mulher dele. Davi fez isso. Me mostre os incensos que eu tenho oferecido para Deus estranho. Salomão fez isso. Mas o Senhor disse que é melhor do que Abraão. Sou. E você também o é. Você já deu sua mulher para outro homem transar com ela? E ele fez 2 vezes. Se consumou ou não é essa a moral da história, mas ele deu. Ele enriqueceu com os dotes. Ele era um escravocrata. Me aponte esses pecados. Peça para as pessoas apontarem esse pecado em você. Então você é melhor do que Davi, você é melhor do que Salomão, você é melhor do que Abraão. Eles já passaram. Tem obreiros que dizem assim, cada um vai prestar conta do seu coração para Deus. É verdade, sim, mas você tem uma responsabilidade com o rebanho. A pessoa se espelhando em você. Então, queridos, eles já passaram e você está agora. E hoje o Espírito Santo mora dentro de você. Você pode ser melhor do que Sansão. Você pode ser melhor do que Davi. Você pode ser melhor do que Salomão. Entendeu? Então, qual é a minha motivação correta a partir da minha aliança com Deus? Minha motivação correta é conhecer Deus na sua intimidade. Então, eu comecei a pensar que este era o clamor principal de todos os grandes homens da Bíblia. Foi o clamor de Moisés e ele terminou bem. Foi o clamor também do rei Davi. Ele disse, não retire de mim o teu Espírito Santo. E ele terminou bem. Foi o grande clamor de Paulo, o apóstolo, e ele terminou bem, espiritualmente, conquanto ele tenha tido uma morte trágica. O meu desejo, a partir de então, passou a ser este. Eu desejo te conhecer melhor, Senhor, e te agradar. Eu quero viver por trás da cruz, é uma outra ministração, onde o ecossistema de Deus funciona perfeitamente. Eu desejo conhecer o teu coração, Senhor. O obreiro, o crente que não deseja conhecer o coração de Deus, meu irmão. Eu não queria ser ovelha desse pastor, não. Nem pertencer à sua igreja. Eu só quero amar aquilo que tu amas. Eu desejo odiar aquilo que tu também odeias. Aquilo que fizeram com que os cravos entrassem nas tuas mãos, nos teus pés e uma lança te furasse. Eu quero odiar tudo que tu odeias e amar tudo aquilo que tu amas. Um homem segundo o coração de Deus tem todas essas prerrogativas. Muitas vezes nós oramos por certas libertações para a nossa vida e, entretanto, queridos, nós não alcançamos. E eu encontrei a razão do porquê. Você quer saber por quê? Eu já te digo. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10 diz assim: porque
Existem tristezas segundo Deus, que opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza segundo o mundo opera a morte. Ou seja, a tristeza que é produzida em Deus para arrependimento, ele gera salvação. Mas a tristeza que é gerada segundo o mundo, ele gera remorso, e as pessoas não se arrependem, não confessam seus pecados. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, queridos, enquanto é tempo, Deus, ele fez com que você tivesse contato com esta palavra. Procura alguém que te ouça. Conta as tuas tentações, e você não vai chegar a confessar pecado. Isso faz sentido para você? Entendeu, meus queridos? Você vai saber como entrar em contato comigo. Eu tenho um mentorado, eu ajudo pessoas a se fortalecerem em Cristo. Esse é meu discipulado. Tá bom, meus amados? Então vamos ter uma palavra de oração para nós encerrarmos esta live. Querido Jesus, nós queremos reconhecer que para nós vivemos uma vida de vitória, nós temos que reconhecer quem nós somos e que nós precisamos de Ti. Nós não somos autossuficientes em nada. Se nós estamos neste posto, neste nível, foi o Senhor que nos colocou. Nos ajuda a Te honrar, que Tu nos escolheste para sermos pastores de vida. Tu nos escolhestes para ser exemplo. E ninguém erra porque quer errar. Nós erramos por um percurso de caminho, por um acidente na vida espiritual. Mas nós queremos confessar os nossos pecados diante de Deus e dos homens, para sermos alcançados em tempo oportuno. Que aquele que esconde as suas transgressões é destruído repentinamente. Ajuda esta pessoa que está me ouvindo, Senhor. Eu não sei qual é o grau de responsabilidade que ele tem no Teu reino, qual é a sua patente, a sua divisa ministerial. Mas ajude eles a reconhecerem, a voltar de onde eles caíram e se arrependerem, Senhor. Ó Deus eterno, em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, nos fortaleça em Ti, nos guarda e nos livra de todos os males. Que nós possamos achar força em Ti, Senhor, para continuarmos, mesmo se tivermos caído. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Que possamos confessar, achar graça e misericórdia diante de Deus e sermos restaurados em tempo oportuno. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus nós te agradecemos, Pai. Amém.